A programação do seminário desta quarta-feira, 27 de novembro de 2024, segue com o painel Competitividade e Tributação, Perspectivas para o Downstream. Para o debate, eu chamo ao palco Henrique Andriolo, gerente jurídico do IBP Downstream e mediador deste segundo painel. Pedro Sandrin, vice-presidente jurídico da Selen. Olavo Costa, gerente jurídico da Raízen. Hugo Funaro, advogado e mestre em Direito Econômico e Financeiro pela Universidade de São Paulo. E Ricardo Lodi, advogado e professor de Direito Financeiro da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Bom dia, ainda estamos na parte da manhã. Bom, queria agradecer em nome do IBP a todos aqui que nos acompanham, presentes e também pela transmissão. Agradecer às autoridades, demais agentes públicos e agentes de mercado presentes, agradecer aos nossos painelistas que aceitaram gentilmente esse convite. Falar rapidamente aqui, né, só para a gente contextualizar, a gente vai falar agora no segundo painel sobre o elo do downstream na cadeia. É uma cadeia extremamente rica e complexa, é o setor de óleo e gás. Então, o segmento de downstream ele vai compreender uma parte mais final dessa cadeia, pegando desde o refino, as usinas produtoras de biocombustíveis, distribuidoras, logística, e é um setor que, em dados de 2023, gerou uma arrecadação tributária de 130 bilhões de reais. Então, dada essa relevância, a gente não poderia imaginar que não tivesse um tratamento especial na reforma tributária. A reforma é positiva, já foi muito falado aqui, ela trouxe uma simplificação essencial para o nosso segmento, especialmente com a monofasia, adrem, uniforme, mas também como o Marcelo, presidente da associação lá de downstream do IBP, comentou, no polimento é preciso aparar algumas arestas e a gente vai tratar principalmente desses pontos aqui, também a monofasia do etanol e o efetivo aproveitamento dos créditos. Então, para compor esse nosso debate, temos a presença do Pedro, vice-presidente da Selen, e o Olavo, gerente jurídico da Raízen, para trazer a visão da indústria com relação ao tema, e os mestres, advogados, Hugo Funaro, Ricardo Lodi, para trazer também a experiência deles e a visão reflexiva e acadêmica sobre o tema. Então, sem mais delongas, eu vou passar a palavra para o Pedro Sandrin poder fazer as colocações, as contribuições dele. Obrigado, Pedro. Obrigado, Henrico. Obrigado ao IBP pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês falando sobre um tema tão importante. Eu queria também agradecer aos meus colegas aqui da mesa, Olavo, o professor Ricardo, o professor Hugo. Eu queria começar dizendo que eu concordo 100% com as colocações do deputado Reginaldo Lopes, agora há pouco. Eu acho que essa reforma tributária vai ser fundamental para o país. Eu acho que nós demos um passo importantíssimo com a publicação da Emenda Constitucional 132 e acho que a gente está seguindo num caminho excepcionalmente bom na regulamentação, tanto no PLP 68 quanto no 108. Eu acho que estamos muito bem encaminhados, né? Acho que, de fato, havia um risco de nós nos perdermos nessa regulamentação, como muitas vezes acontece, e eu acho que nós não estamos nos perdendo. Eu acho que a gente está indo no caminho que devíamos. Obviamente, sempre tem algum reparo ou outro a ser feito, alguma coisa que poderia ser melhor ou pior também, mas eu acho que no cômputo geral, sem dúvida nenhuma, a gente vai melhorar muito em termos de simplificação,
em termos de justiça tributária e, consequentemente, justiça social. Então, acho que, em primeiro lugar, sem dúvida nenhuma, a parabenização para os nossos congressistas que foram capazes de mover essa regulamentação no caminho certo e tão rápido, né? Para parâmetros do Brasil, sem dúvida nenhuma, foi rápido. Eu acho que eles estão muito de parabéns, e nós também, que participamos e suportamos essas discussões desde o início e até aqui. Eu acho que feita essa colocação inicial, eu acho que na linha dos pequenos detalhes, reparos, melhorias que poderiam ser feitas ainda, né? Eu acho que, apesar de todos queremos garantir que essa regulamentação seja publicada até o final desse ano, eu acho que tem espaço, talvez, para algumas colocações e algumas discussões. Algumas talvez não sejam nem questões a serem colocadas para mudanças propriamente no PLP 68, mais reflexões que eu acho que na sequência teremos que fazer. Eu chamaria a atenção de talvez 5 pontos. Eu acho que o primeiro ponto é a definição da alíquota incidente sobre combustíveis e lubrificantes com base na carga tributária direta e indireta, como está previsto no PLP 68. Isso é um tema que causa alguma apreensão, né, como vai ser calculada, porque principalmente quando a gente olha para carga tributária indireta, né, como todos nós aqui acostumados com o tributário e com o contencioso tributário sabemos, nós temos hoje muita discussão, né, acontecendo a respeito de, principalmente, tomada de créditos, né, que deveriam ou não deveriam acontecer, e há dúvida sobre se, no cálculo da tributação indireta, esses créditos que hoje estão em discussão vão ser considerados como créditos que não deveriam ser tomados e, portanto, tributação indireta que deveria ser contada para fins da definição da alíquota. Isso é importante porque, de fato, há uma quantidade de carga tributária importante sendo debatida nesse debate de créditos e que, se forem entrar, vão significar um aumento bastante relevante da carga tributária total, com impactos, obviamente, para o consumidor. Eu acho que há uma discussão a ser feita aí, como essa alíquota vai ser, de fato, calculada. O segundo tema, split payment, né, também bastante falado aqui, sem dúvida nenhuma, um avanço fundamental da reforma, é uma ferramenta que vai fazer toda a diferença, mas há aí uma preocupação no impacto do fluxo de caixa da implementação dessa ferramenta, na medida em que créditos seguem regime de caixa e débitos seguem regime de competência. Então, se houver venda a prazo, e na maioria dos casos as vendas são a prazo, você pode ter um descasamento que vai impactar, e pode ser de maneira significativa, principalmente nesse setor que as somas são sempre altas, o fluxo de caixa das companhias. Outra questão, né, que eu acho que precisa ter nossa atenção é a ausência ainda de uma definição sobre como é que vai ser calculado e definido o diferencial competitivo para biocombustíveis. Isso é algo a ser feito ainda, né, e a falta de clareza, obviamente, para os empresários e os executivos sempre preocupa, né, e esse é um tema que tem uma falta de clareza ainda. Porque, como todos sabem, né, combustíveis renováveis já têm, e assim deve ser, uma série de incentivos para a sua adoção, mesmo a matriz energética brasileira já sendo uma matriz energética bastante limpa, né, mas existem incentivos diversos e esse certamente será mais um incentivo que virá. Mas eu acho importante que seja feito, em algum momento, uma conta muito clara e transparente sobre qual é o tamanho da conta para se incentivar combustíveis renováveis de maneira geral. Isso é uma reflexão que vários países estão fazendo hoje, né? Qual é o custo, né, e o tamanho do dinheiro público sendo investido para estimular combustíveis renováveis, porque, no final do dia, isso é uma escolha política que está sendo feita, que tem um custo para a sociedade, né? E essa escolha faz mais ou menos sentido dependendo da situação fiscal de cada país e da situação também da sua matriz energética. Eu acho que esses elementos precisam ser levados em conta quando da escolha de o quanto vai ser incentivado.
E, finalmente, esse talvez o ponto mais importante, como se sabe, né, no PLP 108, no caso, você tem uma indicação de que os créditos de ICMS que não tiverem sido aproveitados até 2037, se eu não me engano, né, serão devolvidos aos contribuintes em até 20 anos. Né? Então, 20 anos, a partir de 2037, você começa a receber aqueles créditos que não tiverem sido aproveitados. Isso é uma preocupação, porque pode significar, na prática, que até o momento em que você tiver, de fato, a transição do ICMS para o CBS e o IBS, você talvez não tenha, ou será mais difícil, a implantação de projetos fundamentalmente exportadores e, naturalmente, por serem fundamentalmente exportadores, acumuladores de crédito. Se até o ICMS for substituído, isso significar que haverá um acúmulo muito grande de créditos e esses créditos só serão repagos num período de tempo longo demais, talvez o empreendedor deseje esperar essa transição para se implantar. Ou ele vai ter que, de fato, assumir que esses créditos que ficarão acumulados é um custo que ele vai ter que tentar, se for possível, repassar no seu preço. Esses são, acho que, minhas considerações. Eu acho que muito se falou sobre imposto seletivo, então vou me abster de falar sobre imposto seletivo. Acho que, sem dúvida nenhuma, é um tema polêmico e eu tenho certeza que meus colegas devem tratar também, ainda que rapidamente. Obrigado. Obrigado, Pedro, pela participação, excelentes colocações. Queria, então, passar aqui para o Olavo fazer as suas colocações, observações, a partir principalmente aí da parte das distribuidoras. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui ao lado de renomados tributaristas, doutor Hugo, doutor Ricardo, meu amigo Henrico, meu amigo Pedro, né? E a minha missão aqui hoje é falar do caso prático. O que está acontecendo hoje no setor de combustíveis? Por que se fala tanto na monofasia para o etanol hidratado? Tudo tem uma razão de ser, né? Não é só a questão da eficiência, é também a questão da eficiência. Mas eu vou usar o termo que está ali, a competitividade. Então, como eu estou no fronte do problema, né, da questão competitiva, o que está acontecendo hoje no setor envolvendo o etanol hidratado? Há uma briga enorme, e isso está sendo visto na mídia de grande circulação, inclusive até o PCC tem entrado, né, como adquirente de usina, comercializador de etanol hidratado, gasolina e diesel, com mais de 1.500 postos na sua rede. Isso foi notícia do governador, foi noticiado pelo governador Tarcísio. Então, a minha missão aqui é falar da questão da competitividade para depois desaguar na reforma tributária. Então, pegando o que o senador Exalci falou mais cedo, inclusive eu tive até a oportunidade de conversar com ele e expor a agonia do setor, é muito difícil competir com quem não paga tributo. Sobretudo com uma carga tributária, Henrico, tão elevada como nós temos hoje em dia, né? Como é o caso do etanol. O etanol hidratado, ele não está no ad-rem, ele não está no monofásico, ele está no regime de substituição tributária, que agora, atualmente, a gente vê que é um regime que, para o setor de combustíveis, não funciona mais, né? Vis-à-vis a Lei Complementar 192 de 2022, que instituiu a monofasia para gasolina e diesel. E percebam como os preços ficaram acomodados, a previsibilidade, a transparência e a questão da sonegação, ela foi reduzida para esses dois produtos, gasolina e diesel. Então, o meu primeiro ponto aqui, por que defendemos a monofasia para o etanol hidratado? Exatamente para poder combater a sonegação fiscal que assola esse setor, né? Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto, e aqui o doutor Hugo, o doutor Ricardo podem até me complementar na apresentação seguinte, é a
participação do Instituto Brasileiro do Petróleo e da Associação Brasileira de Downstream, apoiando as autoridades, apoiando o PGFN, apoiando as secretarias de Fazenda, sempre quando se identifica uma ação judicial com liminar que prejudica a concorrência. Então, a missão do Instituto é entrar com a figura do amigo da corte, o famoso amicus curiae, né? Ajudando as secretarias de Fazenda, apoiando a PGFN, isso dependendo do tributo. Então, hoje, o caos instaurado está no ICMS, no etanol hidratado. Então, é por essa razão que a gente, juntamente com os senadores, né? O senador Isalci, que não está mais aqui, o senador veneziano, que eles abraçaram essa iniciativa do IBP de anteciparem o regime monofásico para o etanol hidratado. E aí leia-se para a tributação atual, que é de ICMS, PIS e COFINS. Haja vista que para IBS e CBS há previsão no PLP 68 da monofasia para etanol hidratado, gasolina e diesel. Um terceiro ponto também que nos incomoda muito, e nós batizamos dos liminaristas. O que é isso? São aqueles que usam o judiciário para tirar proveito. São aqueles que se escudam atrás de uma liminar. Nós temos casos concretos, né? Por isso que quando eu comecei a minha fala, eu falei que ia trazer exemplos de quem está no front, que é o meu caso. Então, existem aqueles liminaristas que têm uma liminar em matéria tributária que dura 8 anos. Isso é um caso concreto. Não vou citar aqui, mas ele existe, basta dar um Google, né, professor Ricardo, que vai chegar nesse agente. Esse agente tem uma liminar em matéria tributária desde agosto de 2017, que ele não recolhe 1 centavo de PIS e COFINS. Então, para vocês entenderem o drama, aquele que paga o tributo, ele simplesmente vai sair do mercado porque ele não consegue competir com aquele que não paga o tributo, né? Então, é simples assim. E aí, isso não tem a ver com reforma tributária, mas tem a ver com competitividade. A gente está começando a estudar a possibilidade de criar uma trava, né, nessas liminares em matéria tributária, que ela não dure tanto tempo, né, professor Hugo? 8 anos, como é o caso concreto de uma empresa que atua no norte do país. Isso é até imoral e isso prejudica a concorrência, gerando a concorrência desleal. Então, eu estou falando tudo isso para dizer o seguinte: apoiamos sim, a Raizen apoia sim, o regime monofásico para o etanol hidratado, no que tange a antecipação, né? Ou seja, nós vamos ter 2 regimes de tributação, o atual, que é ICMS, PIS e COFINS, e na sequência vamos ter, quando aprovada a reforma tributária, o IBS e CBS. Como eu disse, o IBS e CBS há a previsão da monofasia, mas não há previsão da monofasia para o etanol hidratado para ICMS, PIS e COFINS. Então, esse é o nosso pleito e é por isso que a gente pede que se aplique o regime monofásico de imediato para poder combater a sonegação fiscal, de forma que a gente tenha uma concorrência saudável, né? E, por fim, eu gostaria só de falar da figura, embora não esteja na reforma tributária, mas nos afeta, é a questão do devedor quanto mais, né? Existem vários... existe um projeto de lei ordinária, que é o de número 15, que a Receita Federal defende, mas existem outros 2 projetos de lei complementar, que é o PLP 164 e o PLP 125, que são fantásticos. Eles simplesmente regulamentam o artigo 146, inciso A da Constituição Federal, instituindo a figura e reconhecendo a figura do devedor quanto mais, que é aquele que monta o negócio para sonegar o tributo. Então, eu acho que chegou o momento da gente dar um basta, o judiciário já está reconhecendo a figura do devedor quanto mais, porque existem 2 tipos de devedores. O devedor ordinário é aquele que teve um problema com o seu fluxo de caixa e não pôde pagar o tributo, e o quanto mais, que é aquele que monta o negócio para não pagar o tributo. E aí, não preciso dizer o efeito deletério que isso causa na concorrência. Então, sem mais delongas, eu encerro a minha participação e passo a palavra para os meus colegas. Muito obrigado, hein? Obrigado, Olavo. Muito valiosa a experiência, a participação aí
no dia a dia, das questões que mais afetam a distribuição. Passar, dando continuidade aqui, queria chamar o Dr. Hugo Funaro, advogado, mestre em Direito Econômico e Financeiro pela USP, para trazer suas contribuições para o debate. Bom dia a todos que estão aqui, aos telespectadores, meus colegas. Já agradeço o Pedro e o Olavo, que sintetizaram um pouco aqui das perspectivas do setor, inclusive tendo em vista os aspectos práticos, né, que permeiam aqui a atividade de comercialização de combustíveis. Vale lembrar que esse setor arrecada muito porque os volumes são enormes, né, de combustíveis pelo país. As margens, entretanto, são reduzidas e a carga tributária é muito alta. E essa conjunção de fatores leva justamente aos problemas que foram relatados aqui, de sonegação como algo especialmente danoso para esses setores. Por quê? Porque se a carga é muito alta e a margem é reduzida, se você não paga o tributo, você geralmente causa aí um dano ao mercado como um todo, né? Então, embora a sonegação seja um mal que deva ser combatido como, né, no país, porque, como até foi dito aqui pelos representantes aqui do Congresso, né, se todos pagam menos, se alguns não pagam, acaba isso repartido para todos, mas tem setores que são afetados especialmente pela sonegação, e é o caso. Então, diante disso, e eu vou fazer um breve aqui retrospecto, só para a gente situar a questão atual da reforma. Desde 2001, a Constituição foi alterada, foi a emenda 33, ela foi alterada justamente para que no setor de combustíveis se pudesse fazer a chamada tributação monofásica do ICMS, que era realmente algo disruptivo, porque o ICMS sempre foi, e ainda é, né, um tributo plurifásico. E plurifásico e não cumulativo, que significa que, para ser simples, o imposto arrecadado em todas as etapas, né, e que geram créditos, cada etapa gera o direito a crédito da operação anterior, mas qual que é a lógica da cumulatividade? É que na última operação, né, você aplica a alíquota final sobre o preço final do produto, você tem um certo valor, então significa que em todas as etapas o valor recolhido parcialmente em cada etapa deve corresponder a essa soma. É uma coisa simples, mas, enfim, a monofasia veio para que não houvesse o recolhimento em cada etapa, mas numa única etapa. Então, é uma forma de evitar a sonegação, porque ao tributar o ICMS, no caso, por exemplo, na primeira operação, né, seja no produtor, seja no importador, já se estimaria o valor que seria recolhido lá no final, e esse valor já seria recolhido na primeira operação. Essa emenda, entretanto, ela ficou sem eficácia, porque não houve a edição de uma lei complementar que era exigida para que o regime viesse a funcionar, ficou sem eficácia até 2022, que foi só com a crise aí que nós tivemos aí do petróleo, dos combustíveis, né, no cenário econômico mundial, que aí o governo federal tomou a questão, né, para si e conseguiu no Congresso fazer, enfim, a implementação do regime monofásico do ICMS. Teve aí um certo dificuldade inicial, mas hoje acho que todos, seja os agentes econômicos, seja os estados, estão felizes com a monofazia, né? Porque, afinal de contas, não só ajuda as empresas a terem uma previsibilidade, um valor fixo que nivela a concorrência, mas também é bom para os estados que, de antemão, já recebem aquele valor que está prefixado e é um valor que aí não teria ressarcimento nem nada como seria na substituição tributária. Então, é um regime que veio para ficar e que, enfim, tem muitas virtudes. E aí nós temos esse cenário hoje, né, do ICMS, e que, não obstante, ele ainda comporta, né, algumas discussões, principalmente quanto aos créditos, que é, enfim, o tema aqui que eu vou abordar. Os estados, ao estabelecerem a tributação monofásica dos combustíveis, e aí diesel, gasolina, etanol anidro, enfim, biocombustíveis, previu que
a tributação seria feita nos produtores e nos importadores, eles seriam sujeitos passivos, mas que eles não teriam crédito nenhum da operação anterior, porque entendem os estados que monofasia é uma coisa, não cumulatividade é outra. E aí isso, inclusive, gerou uma ADIM que está em curso no Supremo, que é a 7397, relator ministro André Mendonça, que ainda não tem solução, mas o fato é que já houve uma briga, né, entre o setor privado e os estados quanto a haver ou não crédito de operações anteriores. A par disso, em matéria de PIS/COFINS, nós temos algo parecido, não é monofasia, exceto o diesel, mas é o que se chama tributação concentrada. E na tributação concentrada também coloca-se uma alíquota mais elevada na primeira etapa, né, na produção, e desonera-se a cadeia dali para frente com a alíquota zero. E aí surgiram dúvidas, mas e os créditos, por exemplo, de transporte, de armazenagem, aquele que tem alíquota zero pode fazer o creditamento? Isso também é uma briga, né? Hoje a posição do fisco é que não há créditos, né, de frete, por exemplo, enfim. Então, existe também essa discussão. Então, pegando isso que existe hoje, né? Então, a proposta agora da reforma é substituir ICMS, PIS, COFINS, IPI, enfim, pelo IBS, pela CBS, e nós temos aí a previsão da monofasia. Isso já veio na Constituição, né, que viria a monofasia, e na Constituição já se assegurou o crédito dos produtores, né, algo que estava aqui em discussão no Judiciário em relação ao ICMS. Na Constituição já ficou claro que, para quem é sujeito passivo, ficaria assegurado o crédito dos insumos ali, principalmente dos combustíveis. Então, aparentemente, essa questão a própria Constituição já resolveu. Agora, e os créditos adjacentes, né, que são esses de frete, de armazenagem, de energia, como que fica? Talvez para os produtores, muito claro, porque eles são sujeitos passivos e hoje a não cumulatividade ampla foi abraçada pela reforma, isso foi um mote da reforma, né? Isso permeou todo o trabalho legislativo e a forma como está redigida a Constituição e o PLP parece não dar dúvida de quem é contribuinte do imposto, vai ter crédito de tudo que entra e que usa na atividade. Agora, a distribuição, né, os sujeitos, a logística, enfim, os sujeitos seguintes, a rigor, devem ter todos esses créditos, porque, afinal de contas, no sistema, né, não cumulativo amplo, todos devem ter os créditos de operações anteriores e concomitantes para que não haja acumulação. Só que gera-se aí a possibilidade de haver a mesma discussão que hoje tem com os fiscos, porque o que a gente tem que ter em mente é o seguinte: às vezes a vontade do legislador é uma, o texto até parece refletir aquela vontade, mas se o texto normativo, a Constituição ou o projeto não são suficientemente claros e dão margem a dúvidas, nós vamos ter aqui um comitê gestor trabalhando com o IBS, a Receita Federal com a CBS, eles têm que fazer uma uniformização de entendimento, e se houver discrepância de entendimento quanto a esses créditos aí laterais, como vai ficar, né? A gente vai gerar um contencioso, né, mais contencioso, que é algo que a reforma também veio para eliminar, né, com esse objetivo de eliminar, e nós vamos ter judicialização. Então, a gente tem agora um momento chave, né, como foi dito já anteriormente aqui, é hora de fazer esse polimento do PLP para que todas essas questões que possam gerar ainda conflitos interpretativos, que elas já sejam solucionadas, porque não é interesse de ninguém que fazer todo esse esforço, né, com toda a boa vontade dos congressistas e tudo, só que quando chegar para aplicar a norma, se o aplicador da norma não tiver a clareza suficiente, né, que lhe permita com segurança aplicá-la, nós vamos ter discussões. Então, o que se imagina aqui é que deva ser colocado no projeto, né, em atenção a esses princípios todos que permearam a emenda 132 e que estão permeando o PLP, mas que a não cumulatividade ampla seja garantida nesse PLP em relação ao setor de combustíveis como um todo. Não se deve simplesmente assegurar o crédito para quem é contribuinte do ICMS. Por quê? Porque na dicção, na feitura do projeto, a lógica é que no sistema monofásico, contribuinte seja só produtor e importador. O distribuidor formalmente não é um contribuinte.
Então, pode-se entender que ele não possa fazer créditos das operações anteriores, porque ele não tem débito nenhum. Só que isso é formal, porque economicamente, a tributação monofásica, como nós já colocamos, ela cobra na primeira etapa o valor devido por toda a cadeia. Ela tem em mira a última operação. Como foi dito aqui, até o valor máximo, o teto que está sendo fixado para as alíquotas, é um teto correspondente à carga tributária direta e indireta hoje vigente, que leva em conta justamente o preço final, o preço da bomba. Então, não é verdade que os distribuidores não sejam contribuintes ou os postos de combustível não sejam contribuintes. Na verdade, eles são, digamos, contribuintes ocultos, no sentido de que as operações deles também são consideradas para dimensionar o valor do ICMS e, por tabela, vai ser também do IVA, do IBS e da CBS. Esse valor sendo considerado valor final, se não houver o direito de todos os agentes do setor a deduzir das suas operações esses créditos que são acumulados aí durante as etapas de contratação de frete, armazenagem, etc., se eles não tiverem esses créditos, o valor que eles pagaram de IBS serão somados aos valores do IBS da CBS monofásica, porque na cadeia toda aquilo vai se acumulando, e em vez de haver um recolhimento apenas daquele ICMS pelo combustível, vai ter toda aquela soma de outros custos, que é um custo invisível, mas que vai ser acrescentado, e isso vai gerar, primeiro, uma violação da não cumulatividade, porque haverá acumulação, haverá soma de tributo sobre tributo, haverá um problema de falta de neutralidade, porque conforme as empresas sejam mais ou menos verticalizadas, esses custos vão ser maiores ou menores e o preço delas vai ser maior ou menor, e vai ter um problema de falta de uniformidade. E a uniformidade é um princípio também da monofasia. Por que falta de uniformidade? Porque o IBS, vamos lembrar, em cada município ele vai poder ser diferente. Porque, embora haja uma alíquota de referência, os estados e municípios têm suas próprias alíquotas. Então, por exemplo, se uma empresa contrata um frete no município A e outra no município B, talvez o IBS vá ser diferente. Então, as empresas vão ter custos tributários diferentes. Se elas não puderem neutralizar esses custos via os créditos, cada empresa vai ser tributada de uma forma desuniforme conforme o local que elas estejam, o que viola não só os princípios gerais da não cumulatividade, etc., mas também o princípio específico da monofasia, que é a uniformidade de alíquotas, digas, de carga tributária. Então, nós aqui colocamos como questão a ser resolvida no PLP justamente disciplinar melhor os créditos, o direito aos créditos, que para todos aqui parece que é inequívoco, mas nós precisamos ter isso bem escrito e sacramentado para que na aplicação das normas isso seja respeitado. Muito obrigado. Obrigado, professor Hugo. Passando agora para o nosso último painelista, professor Ricardo Lodge, advogado, professor de Direito Financeiro da UERJ, por favor. Contamos aí com as suas sábias colaborações. Não, tá. Bom dia a todos e todas. É um prazer estar aqui com vocês discutindo mais uma vez a reforma tributária, e tudo fica mais fácil quando a gente é o último de um painel com convidados tão eloquentes, tão importantes, tão brilhantes como o Pedro, o Olavo e o Hugo. Quero agradecer ao convite, na pessoa do Henrico, que está moderando esse painel. E a gente vai falar de um tema dentro da reforma que é objeto das preocupações que o Olavo colocou aqui hoje, a respeito da tributação do etanol hidratado. Bom, o Olavo deixou muito clara a preocupação do setor com a antecipação da monofasia nesse setor. E a gente vai explicar por que juridicamente isso é necessário
e os caminhos para se chegar a esse resultado. Bom, o PLP 68, que, como todos sabem, regulamenta a reforma tributária, previu a tributação monofásica não só da gasolina, do diesel, mas também do etanol hidratado, em relação ao IBS. Só que o IBS ainda não chegou. O IBS, em sua completude para o setor, se dará apenas em 2033. E até lá? É o que a gente vai ver a partir de agora, os desafios que a gente vai ter que enfrentar. Bom, como já foi dito aqui, o Hugo lembrou bem, a emenda 33 de 2001, no que tange a tributação monofásica dos combustíveis, só em 2022. Foi uma luta grande para conseguir transformar a emenda constitucional em lei complementar. Só que a Lei Complementar 192, que de fato estabeleceu o regime monofásico para os combustíveis, tratou de gasolina e etanol anidro, tratou de diesel, tratou de gás liquefeito. E o nosso tema de hoje, o nosso etanol hidratado, ficou de fora. Então perdemos aí a oportunidade de resolver essa questão, mas ainda é possível, no âmbito da reforma tributária, no âmbito da regulamentação do PLP 68, resolver essa questão. E por que é preciso enfrentar esse problema de uma vez por todas? Vejam aqui que no texto do PLP 68 está lá, né, o etanol hidratado combustível incluído expressamente no regime monofásico. Bom, mas, como dito, esta disciplina só terá eficácia completa no ano de 2033. E o que está acontecendo no Brasil hoje, de 2022 para cá, e que se agravará se não tomarmos nenhuma medida legislativa até 2033? Nós sabemos que o setor de combustível é o setor onde, devido à margem de lucro restrita e à tributação elevada, onde a sonegação fiscal, onde a fraude produz efeitos mais danosos à livre concorrência. Então aqui, acho que foi o Olavo que disse, né, dos esforços comuns que o IBP, que o Sindicom, que todas as entidades representativas do setor fazem junto com a PGFN. Aliás, eu conheci os primeiros amigos aqui do IBP e do Sindicom quando era procurador da Fazenda Nacional. E a gente trabalhava junto para caçar essas liminares que o Olavo fez referência. E hoje me agrego diretamente ao IBP, ao Sindicom, para que esse tema seja tratado de forma adequada pelo Poder Judiciário. De fato, existem empresas que só existem por causa de decisões judiciais. Existem empresas que só existem porque são devedoras contumazes. Existem empresas que não têm nenhuma contribuição a dar para o mercado. Apenas o desequilíbrio da livre concorrência, causando prejuízo não só ao fisco, que é bilionário, como se sabe, como os estudos da FGV demonstraram, mas causando grave desequilíbrio ao setor. Como o Olavo disse, não dá para concorrer com quem não paga imposto. E aí escolhe lá aquela bomba ali, né, que está desonerada em função da ilicitude praticada pelo setor. É incrível como de 2022 para cá, a participação do combustível pirata, do combustível que não paga tributo, do combustível fraudulento, cresceu no mercado. Como se fechou a porta com a monofasia da gasolina e do diesel, abriu-se a porta do setor do etanol. E é claro que até 2033
essa porta vai virar uma avenida. E é preciso que a gente possa adotar medidas imediatas para solucionar esse problema. Mas por quê? Por que nós precisamos antecipar algo que já está previsto na Constituição e que chegará certamente em 2033, ou até 2033? Bom, por 3 fatores, basicamente. Em primeiro lugar, que nós precisamos combater a sonegação fiscal, que vem crescendo nesse setor, como lembrado aqui, até com participação do crime organizado, adquirindo distribuidoras. Está mais fácil fazer isso do que abrir uma empresa séria e competitiva. É preciso também apostar, em segundo lugar, na simplificação. E eu quero lembrar que a simplificação hoje é um princípio reator do sistema tributário nacional. Foi uma das introduções feitas pela Emenda Constitucional 132 e que, embora não altere imediatamente o sistema tributário nacional, tem efeito passivo para expelir do sistema tributário introduções que causem a maior complexidade. Não tem sentido a gente passar por todo esse período de discussões que levaram de forma rápida e inédita, como foi ressaltado hoje aqui, uma emenda constitucional que tem como principal ideia-chave a simplicidade. E, no entanto, mantermos num setor tão importante para a economia nacional uma sistemática que, a partir da substituição tributária, que não está sendo eficiente para combater essa sonegação fiscal, não atingirmos a simplificação. Todo o setor já está no monofásico. Está na hora de trazer também o etanol hidratado para essa sistemática. Em terceiro lugar, a livre concorrência. Porque não é só o fisco que perde com esse volume bilionário de recursos que deixa de chegar aos cofres públicos, mas a saúde do mercado fica comprometida. É preciso que a gente aproveite essa convergência de ideias que a reforma permitiu para resolver esse sério problema da economia nacional. Qual é a solução para isso? É a aplicação imediata da monofasia prevista na Lei Complementar 132 ao etanol hidratado. Só que sabemos que a implementação do IBS ainda vai demorar. É preciso agir nesse período já no ICMS. Ainda teremos que conviver com o ICMS alguns anos. E a solução legislativa, o caminho legislativo para essa solução apontada, já está a cargo do Senado Federal. Nós temos 4 emendas de senadores que propõem modificar a redação do artigo 2º da Lei Complementar 192, introduzindo o etanol hidratado no rol dos produtos que se sujeitam à monofasia do ICMS. 2 emendas do senador Messias Jesus, uma emenda do senador Isaci Loucas, que esteve aqui conosco hoje, e uma emenda do senador Vital do Rego, que tem, com redações um pouquinho diferentes, mas o mesmo efeito de trazer o etanol hidratado para o rol dos produtos sujeitos à monofasia. Nós precisamos fazer isso já. É preciso fechar as brechas da sonegação fiscal. É preciso fechar as brechas do comércio ilegal para resolver, de uma vez por todas, essa sangria. Essa é a ideia central que a gente quer dividir com vocês aqui, já na tarde de hoje. Muito obrigado a vocês e, mais uma vez, vamos tirar essa reforma do papel, porque é nos detalhes que a gente ganha ou perde as grandes ideias. Muito obrigado.
Obrigado, professor Lodge. Teríamos também muito para poder ainda debater, partilhar, mas infelizmente nosso tempo já acabou. Depois a gente se junta no almoço do Cláudio para continuar o debate. Queria só mais uma vez agradecer aí a presença do Pedro, professor Ricardo, professor Hugo, Olavo, pela excelente participação nesse debate tão importante. Obrigado mais uma vez. Agradeço a Henrique Andriolo, Pedro Sandrin, Olavo Costa, Hugo Funaro e Ricardo Lodge pelas informações compartilhadas neste encontro. E chega ao fim o seminário Reforma Tributária e a Competitividade do Setor de Óleo e Gás, realizado pelo IDP com apoio do Poder 360, nesta quarta-feira, 27 de novembro de 2024. Em nome do Poder 360 e do IBP, gostaria de agradecer a todos os debatedores pelas contribuições apresentadas neste encontro. Obrigado a todos os presentes e a todos os web espectadores que acompanharam o seminário. A cobertura completa e vídeo gravado deste evento estão no jornal digital Poder 360. Muito obrigado. Poder Monitor, a ferramenta mais completa para monitorar os 3 poderes. Acesse agora poder.cc/monitor e ganhe 30 dias grátis.